Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nossa terceira live do mês de abril, das 22 que nós preparamos para vocês. Então, eu pedi para vocês só aguardarem uns minutinhos para que todos possam acessar, para que a gente possa testar a conexão, para que a gente possa testar o áudio. Quem for entrando, vai dando feedback pra gente se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, tá bom? Vão falando da onde vocês são também, que a gente vai comentando aqui. E já pode também preparando a sua pergunta, a sua dúvida para o professor Nelson, que é o nosso convidado de hoje, que ao longo da live eu vou passando para ele. Deixa eu só conectar aqui o professor Nelson. Olá, professor. Boa Oi, noite, tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Pessoal, então, daqui um minutinho a gente já começa a nossa live, só esperar o pessoal que está acessando. Já vi que tem uma aluna de Sorocaba, tem a Letícia, que foi a nossa aluna do aperfeiçoamento prático, a Ana, que eu estudei com ela, quem mais aqui? Tem uma A aluna minha, Thalita, ex-aluna, a Cândida Serentini. que é aluna nossa da pós de neuro. Pessoal, vai falando lá Valinhos, vai falando de onde vocês são, que ao longo da live eu vou falando. Olha, Campinas. É raro a gente ter gente de Campinas, é muito engraçado. Nos cursos a gente pede o pessoal se apresentar e é raro quando a gente tem gente da nossa própria cidade. A Gi, que é nossa aluna da pós-hospitalar, legal. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Como eu havia comentado, hoje é a nossa terceira live dessa série de 22 lives que nós preparamos ao longo desse mês de abril. Hoje a gente tem um tema que, até quando a gente estava montando o cronograma de lives com os coordenadores, eu falei assim, e aí, vou colocar esse tema na pediatria, na neuro, na geriatria, e na verdade é um tema que a gente consegue utilizar dentro da fisioterapia como um todo, né? Então acho que é um tema bem legal, um tema que a gente vai fugir um pouquinho do Covid-19, que é inevitável a gente falar sobre isso nesse momento, mas eu acho que esse momento também é importante para que a gente se atualize, não só nesse cenário, mas para que a gente tem que lembrar que a fisioterapia vai continuar, a nossa profissão vai continuar depois que tudo isso acabar, né? Então a ideia é que a gente aproveite esse tempo para se atualizar o máximo possível, tá bom? Professor Nelson, vou pedir para você se apresentar, por favor. Vou fazer só para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo, eu sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional Campus. Enfim, vou moderar um pouco esse assunto, então mandem as perguntas de vocês, mandem as dúvidas que eu vou encaminhando para o professor Nelson, tá bom? A Gabi, que é a nossa aluna da pós-ortopedia, que é fã de carteirinha do professor Nelson, se ela não aparecesse nessa live, eu ia achar que ela estava com algum problema, que não entrou, enfim. Professor Nelson, por favor, se apresente. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Então, meu nome é Nelson, eu sou fisioterapeuta, eu sou professor adjunto aqui em Uruguaiana, na Universidade Federal do Pampa. Junto com o professor Paulo, eu coordeno a pós de pediatria e neonatologia hospitalar, né? E aí eu vim falar um pouco de um tema que a gente desenvolve bastante, tanto na pediatria, né, quanto no indivíduo adulto, que é falar um pouco de realidade virtual, mas aí a gente vai abrir uma brecha para falar um pouco de realidade virtual, um pouco voltado para esse ambiente que a gente está vivendo de confinamento, né? Então, eu venho aqui mais para dar algumas dicas, né, algum suporte nesse momento de estar utilizando a game terapia também nesse momento que a gente está fazendo, que a gente está passando, né, dentro da saúde física e mental. Eu acho que nunca a realidade virtual foi tão falada, foi tão citada nesse momento, né? Já que muita gente tem que se ocupar jogando videogame, né, dentro de casa, porque não tem muita coisa para estar fazendo. Os que já tinham para fazer coisas já fizeram e já estão refazendo de novo, né, nesse confinamento. Então, eu vim falar um pouco, Paulo, sobre a realidade virtual, né,
em momentos de confinamento, tanto do indivíduo adulto quanto pediátrico. E aí a gente pode falar de vários recursos que a gente tem na realidade virtual, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer bastante e a gente tem que se adaptar bastante a esse momento. Não sei se eu já posso ir falando, Paulo, se você vai fazer algumas... Pode ir falando. Eu vou, às vezes, te interrompendo ao longo da sua fala, que eu vou falando as perguntas que o pessoal possa tendo, ou vou puxando algumas questões que eu acredito que seja uma dúvida de um contexto geral. Só já aproveitando, a Lili mandou: Nelson, baita físio de enorme coração. O Nelson, ele pediu para o fã-clube dele entrar na live, né, para poder marcar presença. A Gabi já mandou: sou fã mesmo. O Físio Zafani falou que perdeu uma questão no concurso sobre realidade virtual no ano passado. Né? Ele é lá no concurso da VUNESP. Como o professor Nelson falou, realidade virtual não é mais o que a gente fala assim, é uma tendência. Não, já é uma realidade. Isso hoje é algo extremamente implementado dentro das clínicas, dentro dos ambulatórios, tem ganhado muita força também dentro dos atendimentos domiciliares e também tem ganhado o seu espaço dentro do ambiente de internação. Né? A gente tem exemplos muito legais aí, até mesmo dentro dos nossos professores da pós-graduação que trabalham com realidade virtual. Hoje nós temos basicamente 4 professores que se dedicam não exclusivamente, mas com uma carga horária muito grande à realidade virtual, que é a professora Aline, a professora Raquel da pós de... Desculpa, a professora Aline e a professora Sara, da pós de neuro, e o professor Nelson e o professor Paulo Douglas da pós de pediatria. Então, é um tema que os nossos colegas estão bastante familiarizados. A professora Denise também acabou de entrar aqui na live, é professora nossa também, tanto da pós de pediatria como da pós de oncologia e cuidados paliativos. Enfim, professor, por favor, dê um panorama de como é a realidade virtual hoje, como que ela é vista. Depois, Paulo, você me lembra que teve um rapaz, acho que o Físio Zanfini, alguma coisa, esse sobrenome não me é estranho, mas ele falou de uma questão de ganho de ADM, depois você me lembra de falar, tá? Pode deixar. Hoje eu teria muito tempo para falar disso, né, de realidade virtual, mas eu sei que você vai me cortando, vai falando, e senão a gente fica aqui falando 1 hora, 2 horas, e aí a Simone já me mata também, né? E aí, deixa eu falar. Hoje, nos tempos de realidade virtual e confinamento, a gente pode fazer um panorama de trabalhar tanto a saúde física, mas tão importante hoje a saúde mental, né? Eu até diria que ela se equivale 50% a 50%. Metade de saúde física e metade de saúde mental. Né? Então, hoje a gente pode falar a respeito da realidade virtual num cenário que você pode utilizar diversos recursos. Você pode utilizar óculos de realidade virtual, você pode utilizar os próprios videogames, né? Você pode falar de Nintendo Wii, de Xbox, você pode falar de PlayStation, você pode falar até dos jogos que estão retornando, que usam obrigatoriamente controle, né? Ou consoles, né? Que é o Atari e o Nintendo. Então, tudo que for viável para você trabalhar a saúde emocional, a saúde mental, hoje, nesse tempo de confinamento, ele é válido. Então, claro que não é todo mundo que tem acesso aos videogames, né? Mas que hoje, nos mercados de internet virtuais, já houve um aumento de 25% na compra de jogos virtuais, já que as pessoas vão ficar aí um tempo confinados dentro de casa, né? Ou até no seu ambiente de trabalho. Então, hoje, a gente tem esse recurso do óculos, que é um poder aquisitivo bem baixo, né? Você compra óculos de R$ 30 e pode conectar diretamente no celular. Nas aulas eu falo que você pega até o fone de ouvido, você conecta no celular e você coloca o óculos junto com o fone de ouvido para promover uma imersão maior, né? Então, a gente vê muito isso dentro
da realidade virtual, que ela trabalha sempre grandes três pilares. Ela trabalha a partir da repetição, que é muito importante para a saúde física, a parte da motivação, que também é muito importante, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, e ela te gera feedback em tempo real. Então, existem jogos de celulares que você pode baixar, usar o óculos e estar fazendo essa atividade dentro de casa, né? Então, a gente vê bastante trabalho falando hoje da realidade virtual como um recurso complementar da fisioterapia, né? Então, o que a gente acaba vendo? Que, fazendo já um link dessa questão que esse rapaz perguntou da ADM, ela praticamente ela ganha muito ADM, só que ela não é o recurso primário para você ganhar amplitude de movimento. Tanto como a fisioterapia aquática, a ecoterapia e a realidade virtual, elas são recursos complementares, né? Então, elas vão trabalhar em cima do que a fisioterapia já faz. Ah, Nelson, mas e hoje que a gente não tem opção da fisioterapia em casa por causa do isolamento? Né? A gente tem as teleconsultas, as orientações que são feitas, né, que são regulamentadas, e com isso o fisioterapeuta ele pode justamente orientar nos jogos que podem ser utilizados até para atingir aquele objetivo momentâneo frente à fisioterapia nesse momento. Então, o óculos ele tem sido visto como um material barato, de baixo custo, e que você pode trabalhar justamente nessa percepção. Claro que daí você tem uma parte mais visual, uma parte sensorial muito mais estimulada do que você utilizar um console ou um outro videogame que eu vou estar falando em seguida. Mas a gente vê isso como uma resposta muito importante. Eu vou falando, tá, Paulo? Qualquer coisa você vai me falando. O que a gente vê logo em seguida são os games de terapia imersiva, né? Ou de terapia não imersiva. Então, a gente chama de as sessões imersivas aquela que a gente não usa o console. Então, a gente tem o Nintendo Wii, que usa o console, e a gente tem o Xbox, que não usa o console se eu tiver o uso do Kinect, né? Então, na terapia imersiva, eu sempre vou utilizar justamente o Xbox associado ao Kinect, que ele vai captar o sensor de movimento do indivíduo e o que ele consegue fazer, né? Então, se ele tem limitação, o leitor vai pegar aquele indivíduo com as mesmas limitações e tendo um feedback em tempo real, dependendo do jogo, de ele trabalhar tanto o braço quanto a perna. E você pode fazer isso na sala da sua casa, você pode fazer na área, entendeu? Você precisa ter justamente uma TV que faça a conexão justamente com esse videogame. Então, é muito comum que as pessoas usem a sala para fazer isso, né, de casa, e alguns têm uma sala maior, mas de 1 a 3 metros você consegue fazer exatamente esse jogo, essa interação. Quando a gente usa o console com o Nintendo Wii, aí a gente pode ou não usar a plataforma, dependendo de alguns jogos, você também aí já não precisa de tanto espaço, porque o que vai levar em consideração vai ser o console que você vai estar utilizando, né? Então, e aí fica dispensado um grande espaço também para você estar utilizando. Claro que eu trabalho muito mais com o Xbox, né? Então a realidade, a imersão é muito maior. Né? Eu falo que aqui no nosso laboratório, na Unipampa, a gente tem até um home teacher. Né? Para salas que tem home teacher, é ótimo, porque a imersão ela fica muito mais visível. Né? Então a gente consegue ter uma interação maior. E o que a gente tem visto em épocas de confinamento, tanto para usar o óculos, a terapia imersiva ou não imersiva, é que você precisa colocar essas atividades como rotina. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem visto a atividade física em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é a mesma coisa com a realidade virtual. Você tem que estabelecer prazos e rotinas para que sejam realizados. Então, assim, hoje vai passar um seriado, não vai dar para eu fazer. Então, a gente tem que organizar o melhor momento
para estar fazendo essa atividade física, né? Porque Nelson, você está fazendo mesmo atividade física. aproveitando isso que você comentou, talvez eu acho que uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é como incluir a game terapia dentro dessa prescrição, dessa reabilitação, né? Como, igual você colocou um dado importante, ela não pode ser algo aleatório, ela não pode ser algo, hoje eu estou a fim de fazer. Não, ela tem que entrar dentro de uma rotina de execução para que você tenha uma repetição, você tenha aí o princípio de aprendizagem motora e de até mesmo o princípio fisiológico do treinamento, né? Você tem que ter uma sequência, uma repetição para que tenha esse ganho. Pensando em tempos agora de confinamento, onde praticamente isso acaba sendo um dos recursos onde a gente mais consegue utilizar, mas pensando também em rotinas normais, qual que seria o tempo médio, qual que seria a periodicidade média que esse profissional poderia pensar em trabalhar isso com o seu paciente? Se você for trabalhar com o paciente, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, ele vai só transpor a quantidade de dias que ele fazia o atendimento no consultório, na clínica, e ele vai passar para casa. O ideal seria que ele ficasse no mesmo dia e horário que ele fazia terapia no consultório, né, para que justamente ele se sentisse à vontade e sentisse justamente como fazer isso, né? E aí ele vai dar continuidade à sequência de tratamento que você planejou para ele no consultório, na clínica, e vai transpor para casa. Quando a gente utiliza a game terapia, ela passa a ser um recurso complementar. Aqui a gente coloca sempre ela ao final das sessões, né? A gente pega em torno de 2, no máximo 3 jogos. Cada jogo não leva mais que 60 segundos, né? Se for um jogo de música, ele leva até 120 segundos, 180 segundos, não mais que isso, né? Então, ele vai até 2, 3 minutos de exercício. Então, o que acontece? A gente acaba sempre colocando no final. Nesse momento de confinamento, e ele não esteja fazendo atividade, a gente pode dobrar esse tempo, né? Claro que você dando intervalos maiores. Então, você pode fazer 2 minutos de jogo e pode dar 2 a 3 minutos. Isso naquele indivíduo que tem lesão musculoesquelética, aquele indivíduo que tem uma alteração menos grave. Se for em paciente neurológico, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente em relação à pressão arterial, à frequência cardíaca, ao nível de limitação, né? Porque daí, Paulo, se ele for um paciente neurológico, eu tenho que tomar cuidado de usar um console com ele. Então, por isso que, igual uma moça já perguntou, como que eu avalio um paciente para fazer realidade virtual, né? A primeira coisa é que eu quero ver, primeiro, se ele consegue ficar de pé, né? Porque a maioria dos jogos pede para você ficar de pé. E a segunda é se ele tem algum comprometimento de algum hemicorpo. Então, que é mais visto em paciente neurológico, né? Se eu tenho esses 2 casos e eu não tenho alteração visual, o óculos é bastante indicado. Não tem problema de alguém ajudar, colocar o jogo. Então, isso fica muito tranquilo e até promovendo essa relação da família com o paciente, coisa que a gente acabava não vendo, né? A gente via que o paciente chegava por um cuidador, ficava na fisioterapia, fazia fisioterapia, o cuidador pegava e levava embora. Ou às vezes ficava pouco tempo, depois saía do consultório. Agora essa relação ficou muito mais próxima, que o cuidador ele passa a ser um coadjuvante dentro da reabilitação desse paciente. Então, assim, esses pacientes com limitações, é muito importante a gente tomar essas precauções. Se for um paciente respiratório, né, um paciente com disfunção respiratória, se a gente tiver como um oxímetro em casa, que a gente não está trabalhando no consultório, mas levou para casa, a gente pode aferir também a oximetria para ver saturação de oxigênio e frequência cardíaca. É uma coisa que a gente utiliza bastante como parâmetro, né? Então, dentre todas essas situações que a gente tem visto, a saturação é um fator importante,
principalmente nessa doença que está em vogue, que está em evidência, que é a Covid-19. Então, a saturação também é importante mantê-la acima de 92%, né? Sabendo que o normal é de 96%, a gente tem que tomar uma precaução para que essa saturação não caia abaixo de 92%. Nos atletas é muito fácil trabalhar, né? É um ritmo de competição muito grande com o próprio limiar dele, até porque os jogos eles mostram o que? Um score, né? Então o atleta ele sempre quer vencer aquele score, sempre quer melhorar aquela performance, então ele sempre concorre com ele mesmo. Lembrando que o score também hoje está sendo utilizado para avaliar melhora do paciente. Quanto maior o score do jogo que ele fez, significa, né, infere-se que ele tem melhorado também bastante dentro desse cenário. Então, com relação ao tempo, Paulo, a gente faria em torno aí de 15 minutos a não extrapolando 30 minutos para atividade física, lembrando que é um paciente que não tem uma lesão importante, não tem uma disfunção respiratória importante, mas se for um paciente com limitação motora, um paciente neurológico, a gente não ultrapassa em torno de 10 minutos, aferindo sinais vitais antes e depois, e se for um paciente respiratório, e aí a gente tem que ter o oxímetro no dedo o tempo todo, né? Com relação à parte mental, você quer falar? Deixa eu só a Cris, né, que perguntou isso, como avaliar a evolução do paciente, eu acho que, além disso que o professor Nelson falou, a gente não pode esquecer que a avaliação, ela tem que ser ampla, independente do recurso que você usa como terapia, né? Então, não é porque eu uso uma realidade virtual que eu preciso abrir mão da minha avaliação, das minhas escalas funcionais, dos meus testes funcionais. Então, por exemplo, você tem um paciente onde o teu objetivo com a game terapia é melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele. Você pode utilizar, por exemplo, um teste de caminhada de 6 minutos, que aí você vai conseguir observar se ele tem essa melhora ou não. Então, a avaliação ela pode ser a mesma padrão. Se você quiser utilizar o game como forma de avaliação, você tem, como o professor Nelson falou mesmo, alguns games que geram score. Então, por exemplo, é um jogo de dança. A própria pontuação que ele vai atingir na dança, você percebe se ele está atingindo uma pontuação melhor. Não é porque ele está dançando melhor, porque na verdade aquele jogo ele não avalia se você dança melhor ou se você dança pior. Aquele jogo ele avalia a sua capacidade de reproduzir o movimento que é feito de forma, principalmente com a mesma cadência. Mais do que qualquer coisa, ele observa amplitude de movimento e cadência. Se o teu paciente tem uma evolução desse score, automaticamente ele está tendo uma melhora dessa cadência e dessa velocidade. Já tem mais uma pergunta aqui, só mandar um abraço para o professor Rodolfo. Professor Rodolfo, um grande amigo nosso, professor nosso no módulo de cardio. Um abraço, Rodolfo. Vários alunos nossos aqui entrando, vi a Thaís, que é aluna agora da turma 2 de pediatria, vi o Luiz, que é aluno da turma 4 de hospitalar, também a Cris, que é aluna da turma de geriatria e geronto. O bom que você viu, como eu comentei no começo da live, né, gente, é um tema que acaba abrangendo aí todas as frentes. A Ju Caires, ela fez uma pergunta, inclusive ela falou que o TCC dela é sobre game terapia. Ela perguntou se a game terapia leva tanto ao desempenho como um desenvolvimento motor. Então, aí você tem que usar o que você acabou de falar, os instrumentos de avaliação que fazem esse tipo de avaliação, entendeu? Os trabalhos que têm sido publicados na área de realidade virtual, sim, dizem sim que melhora a performance, melhora a agilidade, né? Então, você consegue ter justamente melhora no desempenho, né? Ou com testes de velocidade, de agilidade, que daí eu acho que você pode falar mais quais são esses testes que avaliam a parte neurológica e na parte motora. Mas a gente também tem alguns instrumentos muito baratos que fazem também essa avaliação. Então, a gente tem testes de equilíbrio que podem avaliar também, testes de coordenação motora, né, fina e grossa. Então, esses instrumentos, eles também podem ser utilizados antes e depois. Eu, particularmente, aqui a gente utiliza, né, muito falando de equilíbrio, né, então a gente utiliza índice de Bartel, a gente também faz
escala de equilíbrio de Berg, a gente faz time up and go, a gente faz teste de alcance funcional. Então, a gente faz tudo isso associado à alta tecnologia, que a gente tem aqui eletromiografia, a gente tem o Neurocon, que é um equipamento que avalia o equilíbrio estático, dinâmico e descarga de peso. Então, a gente pode fazer essas várias associações. Em casa, em confinamento, é muito difícil a gente ter uma avaliação fidedigna, porque o ambiente que você vai avaliar o paciente pode te atrapalhar, né? Então, assim, já dando um spoiler do que a gente vai fazer aqui, a gente já vai trabalhar com indivíduos em confinamentos em 3 grandes níveis. Aqueles que têm o diagnóstico da doença do Covid, aqueles que estão em suspeita e aqueles que estão em nível hospitalar, né? Fazendo uso do óculos de realidade virtual nessas 3 populações, né? Para ver como elas vão responder. Só que o que a gente vai utilizar? Um questionário de qualidade de vida, que é o SF-36, que ele avalia tanto o nível mental quanto o nível físico. Então, é um instrumento que eu tenho de fácil acesso, fácil reprodutibilidade, que eu faço questões para o paciente. Ele é um pouco demorado, porque ele tem 8 domínios, em torno de 32 questões, mas ele é um questionário que me dá uma confiabilidade boa. Então, assim, se eu não quero avaliar, igual a pergunta foi, especificamente a parte motora, eu posso avaliar o aspecto físico e o aspecto mental. E o que a gente vê, Paulo? Que na maior parte dos trabalhos a realidade virtual melhora a parte emocional. Então, a gente, em todos os trabalhos que a gente tem realizado aqui, a gente está no 4º trabalho, né, trabalhando com realidade virtual em saúde mental, a gente tem visto que a parte mental, 4 domínios de saúde mental, da parte social, tem melhorado bastante. Eu acho que cada vez mais tem tido essa preocupação não só da reabilitação motora, não só da manutenção da parte motora, mas essa preocupação mesmo com a saúde mental. Até porque foi na semana passada, fiz uma videoaula aqui para o pessoal. Quem não assistiu, pede o link no direct, que depois a gente disponibiliza para vocês, que essa aula está disponível no YouTube. E eu falei exatamente sobre a questão do sistema límbico dentro do processo de reabilitação. Qual que é o papel do paciente dentro do processo de reabilitação? E não adianta, se o paciente não está motivado, se o paciente não está interessado em participar do processo de reabilitação, a gente sabe que isso gera um decréscimo motor para ele muito grande, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem olhado para esse lado da saúde mental para deixar o nosso paciente emocionalmente bem, psicologicamente bem. Óbvio, eu não estou falando que a gente tem que fazer sessão de terapia, isso daí a gente tem profissionais qualificados para isso, como os psicólogos, psicopedagogos e psiquiatras. O que eu estou falando é nós nos preocuparmos como uma área que é extremamente importante para o desempenho motor. Se o seu paciente não tem uma saúde mental adequada, isso vai gerar um comprometimento motor. Igual o professor Nelson, você faz uma atividade motora que vai gerar uma melhora da saúde mental. Automaticamente, essa melhora da saúde mental vai gerar uma melhora do desempenho motor, né? Então, uma coisa acaba complementando a outra, né? Não, isso aí é super verdade, né? Então, quando a gente vê isso, né, falando muito de saúde mental, tudo, o que a gente acaba vendo, né? A saúde, eu acho que eu nunca, vou falar para você, nunca é muita pretensão minha, mas eu sempre escutei meus professores falando assim, você tem que tratar o indivíduo como um todo. Né? E eu falava, meu Deus, o que esse ser está falando? Que a gente tem que tratar o indivíduo como um todo, né? Sendo que o paciente tem uma lesão assim, uma lesão de joelho, né? Vamos tratar o joelho, mas eu nunca vi mesmo, né? A gente falar tanto em trabalhar o indivíduo como um todo, como a gente tem ouvido hoje. Em tanto saúde física, quanto saúde mental, quanto a parte social, né, a parte cognitiva, a parte comportamental, eu acho que isso está muito em evidência. Então, quando a gente começa a falar justamente de realidade virtual,
né? A gente também não pode esquecer que nessa época muito de confinamento, a gente tem que fazer algum tipo de atividade, tanto física quanto mental. Então, quando a gente fala de usar a realidade virtual em época de confinamento, momentos de confinamento, para atividade física, é nada mais do que um tipo de atividade que vai gerar algum efeito fisiológico. Né? Vai aumentar a ventilação, vai aumentar a perfusão central periférica, vai aumentar a circulação, metabolismo, vai melhorar o estado de alerta e isso vai fazer com que indiretamente você tenha a liberação, né, de outras substâncias que podem melhorar tanto a parte psíquica, né, quanto a parte mental desse indivíduo. Então, isso já é comprovado, essa relação direta de atividade física com saúde emocional, com saúde mental, né? Tanto que um dos grandes recursos que a gente tem hoje para trabalhar a disfunção mental é atividade física. E a realidade virtual, ela vem como um pilar importante, né? Nesse sentido, ela vem como um acréscimo, até porque tem jogos já de realidade virtual, como o Nike Training, né, ou Kinect Nike Training, que a gente tem justamente protocolos de atividade física de 5 a 45 minutos. E aí você vai falar que 30 minutos jogando videogame você não está fazendo atividade física? Nesse especificamente você está. Entendeu? Então, tem alguns alunos até que querem fazer trabalhos comparando a atividade física que faz no solo, em academia, ou alguns métodos de dança, comparado com o software, os games que estão sendo projetados para quem realmente não tem tempo, ou tem opção, ou quer fazer em casa. Então, acho que tem muita coisa ainda a ser explorada dentro da realidade virtual. Mas no momento atual, né, Paulo, a gente não tem muita opção. Né? Como a obrigação é ficar em casa, né? Então a gente justamente tem que fazer alguma coisa que possa melhorar todo essa performance que a gente está vivendo. Então, estou vendo gente irritadíssima que não está indo na academia, já é uma saída aí para fazer uma atividade física aeróbica. E eu acredito que, por mais que isso se normalize, e a gente espera que se normalize o mais breve possível, a maioria dos nossos pacientes são pacientes que estão dentro da área de risco, né? Aliás, dentro da faixa de risco. Né? E muitos deles não vai querer voltar para o ambulatório, muitos deles não vai querer voltar para a clínica nesse momento. Né? Então, é igual ver pessoas falando assim, mas daqui a pouco isso normaliza. Tá, normaliza para qual setor? Né? Eu acredito que o nosso setor vai ser um dos setores que mais vai demorar para ter essa retomada exatamente por conta disso. Os pacientes estão com medo. O paciente ele não vai querer ir até o ambulatório sabendo que lá tem mais outros pacientes onde ele vai ter contato. Né? Então, é uma tendência, principalmente quem trabalha com paciente idoso, quem trabalha com até mesmo os pacientes neurológicos, né? Está comprovado que eles também são uma faixa de risco muito grande. Então, é natural que a gente tenha que lançar a mão aí desses recursos. Pessoal, a gente vai até às 19 horas, então quem for entrando, seja muito bem-vindo. Se quiser ir mandando a sua pergunta, se quiser ir mandando a sua dúvida para o professor Nelson, pode ir mandando que eu vou direcionando para ele, tá bom? Professor, pode dar sequência no que você programou. Tá, então, e aí quando a gente fala um pouco de game terapia, de realidade virtual, né, nessa época de confinamento, a gente precisa entender justamente que ela possui 3 grandes pilares, né? A primeira é a imersão, que você pode fazer, como eu falei, com óculos, né? Você pode utilizar o Xbox, que já aí, quando tiver o Kinect, ele vai dispensar o uso do console, né? Ou você pode também, como segundo pilar, você precisa ter uma interação, então isso é muito importante. Se o indivíduo não interagir com o game, ele não tem indicação para fazer realidade virtual, porque às vezes parece que a pessoa quer que ele interaja, mas ele não consegue interagir, ou ele não gosta, ou ele não quer. Então isso é muito importante. Então é muito comum que eu receba aluno lá no meu laboratório e fala assim, professor, eu quero fazer um trabalho com game. E aí eu falei, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar isso, isso, isso. Ok. A gente faz um piloto, porque é ali que ele vai ficar, né? Então, quando a gente for propor uma terapia nesse momento,
para esses indivíduos confinados, eu tenho que saber se ele vai ter uma interação. Seja se for usar o óculos, se for usar a TV, né? Isso, às vezes, ele demora de 1 a 2 dias. Não é naquele momento que você consegue fazer uma interação total. E a minha sugestão é que você não use muitos jogos, né? Então, pelo menos aqui, eu tenho muito jogo que eu testo todos os dias. Agora, na época de confinamento, eu estou retestando todos, né? Então, eu consigo ver aonde eu posso até utilizar com os alunos justamente esses jogos. Então, o primeiro pilar é a imersão, o segundo é a interação e o terceiro é a imaginação, né? Então, é importante que o paciente se imagine também realizando aquelas atividades. Então, nesse momento de confinamento, é sempre bom quem está do lado dele colocando o jogo, que ele participe também. Olha, você fazendo isso, fazendo aquilo. Então, essa interação é muito importante para que ele se veja nesse ambiente também. Tá? Então, são vários recursos que eu tenho, mas eu tenho que respeitar esses 3 pilares básicos. Quais são, né, justamente as indicações da realidade virtual? Simular ambientes reais ou fictícios. Eu consigo fazer isso com jogos de realidade virtual. Lembrando, né, eu como sou grande fã do Xbox, ele promove, os jogos são muito mais... eles apresentam uma realidade muito maior, né? Parece que você está muito mais próximo ao jogo do que o Nintendo Wii. Eu nem gosto de falar disso do Nintendo Wii, porque ele tem uns bonecos que a gente chama de avatar, que parecem os Playmobil, né? E aí, quando eu falo Playmobil, todo mundo fala, que, né? Porque eu acho que Playmobil é da minha época, né? Sua filha conhece Playmobil, Paulo? Minha filha não. O Maurício, que é professor nosso que acabou de entrar aqui, deve conhecer. Eu também não conheço, não sou dessa época, não. Ah, tá. Né? Então, eu nem falo muito desses computadores, porque o avatar, né, que é justamente o boneco que vai estar jogando com a gente, ele é muito importante na realização dos movimentos. Então, ele tem que entender que ele tem que passar a ser o avatar. E aí, olha que interessante, né? Em casa, em época de confinamento, olha o Maurício Gomes falando que eu conheço, né? Tá vendo? Eu falei que ele conhece. A gente conhece o Paulo, coitado. A professora Denise, a Simone, esse povo tudo conhece, só eu que não conheço, que sou novinho. Tá. Nasci ontem, Paulo. E aí, então, assim, esses jogos, eles são muito importantes para o paciente perceber que ele é o avatar. Nessa época de confinamento, é legal porque, assim, você fica na TV. É um boneco, você pode estar sentado, né? No caso do óculos, você pode estar sentado, de pé. No caso do Nintendo Wii, você pode estar sentado. Porém, atividade física, o gasto calórico é menor. Mas você consegue ainda ter essa visão. Agora, nos grandes centros, né, Paulo, a gente utiliza o data show, né, igual. Principalmente quando eu estou dando aula em Campinas, aí na Fisiocampus, a gente tem a opção de projetar, né, os jogos aí. Então, ficou muito melhor eu falar de reabilitação e realidade virtual dentro das ênfases que a gente trabalha com a projeção do data show, porque o avatar fica do tamanho do indivíduo. Então, é muito mais fácil ele se perceber que ele é o avatar. Então, a interação é muito maior. Então, ele gera uma interface muito avançada entre o jogo e o próprio indivíduo. Então, isso fica muito, muito, muito evidente dentro das altas tecnologias, das high technologies que eles têm falado, né? E aí eu reporto ao que o rapaz falou ainda dessa questão da game terapia, da realidade virtual como ganho de ADM, e elas têm essas questões sem entrar nos concursos, porque a realidade virtual, por mais que ela tenha um custo baixo, porque é um custo baixo, né? Você fala hoje de realidade virtual, você compra todos os equipamentos com jogos de realidade virtual por R$3.500. Você consegue estabelecer isso dentro de um consultório, dentro de uma clínica, né? E aí você vai do seu bolso, né? E aí você consegue promover justamente essa relação e essa interface. Por isso que fala que hoje a realidade entra como uma alta tecnologia.
E só dentro da... puxar um gancho disso daí que você falou, talvez tenha algumas pessoas pensando assim, falando assim, nossa, não sei por que que eles estão falando R$ 3.500 é barato. Gente, entendam, a gente não está comparando isso com o valor de um teraband, isso é uma tecnologia. Mas se a gente for pensar que isso é um recurso terapêutico tecnológico, por exemplo, se a gente for pensar em uma esteira que você tem com suporte para treino de marcha, a gente está falando de um equipamento de 400 mil, de meio milhão. Né? Quando você tem um recurso onde você pode explorar N trabalhos com ele e onde você tem todos os recursos dentro de um valor de 3,5, entendo, às vezes para alguns fisioterapeutas, pessoas físicas, devem pensar assim, mas 3,5 para mim é muito. Mas pensando para uma clínica, para um laboratório, para um instituto, para um centro de reabilitação, isso é um valor muito baixo, isso é um investimento muito baixo e tem um potencial de uso absurdo. Né? E você ainda pode comprar o óculos, que é R$ 30, associar o celular, né? Usar no consultório também. Você pode ter 2, 3 óculos, né? E aí eu dando uma aula uma vez, num dos eventos que eu fui, tinha um aluno que levantou a mão e falou assim, um óculos da Samsung não custa R$ 40. Falei, mas não custa mesmo, entendeu? Mas se você pegar um óculos, né, do VR, né, um VR que você vê, eu paguei na época R$ 300 o óculos. Hoje você compra por R$ 30, R$ 40 no Mercado Você que Livre. está aí na Para fronteira, 10, então, você deve por 20. pagar. Você comprar 10, você paga R$ 25, entendeu? Sai, né? Uma compra recente saiu R$ 250, 10 óculos que a gente fez, entendeu? Então, assim, são materiais e eu falo que é assim, é um recurso tanto de lazer quanto um recurso pré-terapêutico, entendeu? Então, isso é muito importante. Acho que alguém colocou aqui, depois você vê, Paulo, do coronavírus e vai me falando. Então, isso é muito importante a gente estar falando, né, o quanto a realidade virtual ela pode ser barata, ela pode ser aplicável, né, nesse momento e o quanto de benefício ela pode te trazer. Né? Então, a gente utiliza bastante a realidade virtual, tanto associada à parte física quanto à parte mental. Legal. Cadê aqui? O Rafael mandou assim: pensa nos benefícios cardiorrespiratórios para os acometidos pelo coronavírus. O paciente fica em quarentena, porém não isolado. Isso daí foi uma coisa até que a gente comentou ontem, na live de ontem, que a gente abordou a fisioterapia respiratória. E junto com o professor Matheus, a gente conversou que uma coisa é fato, gente. Esses pacientes, eles são pacientes, vamos entender um pouquinho, são pacientes que vão ter uma lesão pulmonar, isso é fato. Alguns uma fibrose maior, outros uma fibrose menor. Porém, a característica principal do Covid-19 é uma lesão intersticial de parênquima pulmonar. Então, esses pacientes vão ter a parte pulmonar comprometida. Então, a gente tem que pensar, não só hoje, mas a gente tem que pensar que essa população ela vai vir para a reabilitação conosco. Né? E como a gente falou, talvez esse paciente ele ainda fique receoso de vir para um ambulatório, de vir para um centro de reabilitação. Então, com certeza, a gente pensar em trabalhar a parte de reabilitação virtual com ele ainda no domicílio, com certeza vai ser uma coisa muito interessante. A Alessandra escreveu agora, Ale, um beijo aí dos 5 elementos, né, de Rio Claro, parceira. Ela falou, bem como a hipnose, existem indivíduos mais sugestionáveis para os jogos. Eu vou falar o contrário, existem indivíduos menos indicados, se a gente for pensar nessa parte, né? Na saúde mental, a gente tem que tomar muito cuidado com os pacientes em abstinência. Né? Ou que estão em tratamento, abstinência de drogas psicoativas, porque eles podem causar o quê? Eles podem causar até alucinação, dependendo do jogo que você coloca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você que trabalha bastante com dor, né, Ale? Né? Então, você consegue ver justamente que quem trabalha com dor, nos exercícios que você coloca, às vezes, quando ele está jogando, ele não percebe que ele tem essa limitação e essa dor ela não é tão intensa quando você passa um exercício no consultório. Né? Isso a gente já viu diversas vezes. É fato dentro do estágio,
ou quando eu falo com os alunos, o aluno fala assim, o paciente não faz. Você põe um jogo que reproduz o movimento, ele vai lá e faz. Né? E aí eu falo assim, o que ele não faz? Né? Então, talvez a forma de como o exercício é colocado, ele não consiga reproduzir. Isso, nos livros de fisioterapia e saúde mental, são muito claros. Né? Você pede para ele reproduzir o exercício, ele não faz. Você pede para ele reproduzir o exercício fazendo uma atividade do dia a dia que ele necessite, que ele precisa, ele faz. Então, a saúde mental fica muito atrelado nesse sentido. Então, com relação à dor e à limitação da amplitude de movimento, é muito importante a gente tomar esse cuidado. E sempre evoluir de jogos de nível mais fácil, de nível básico, até níveis mais avançados. Porque tem gente que liga e fala assim, não, eu não vou jogar no fácil porque é muito fácil. Eu já vi atleta penando, viu, Maurício, penando para jogar videogame. Entendeu? Ele fala, nossa, eu não achei que seria tão difícil, né? Pois é, porque envolve tudo isso que o Paulo já falou, agilidade, equilíbrio, condicionamento, né? Tudo isso. Tem mais alguma pergunta? O professor Maurício comentou aqui, que é o que a gente chama de doping fisiológico, né? E, na verdade, eu acho que a grande sacada de tudo isso é você tirar do seu paciente o foco da limitação. Quando você coloca ele no ambiente de realidade virtual, o avatar não tem limitação. O avatar ele não tem dificuldade no movimento, o avatar não tem compensação no movimento. Como ele transfere a imagem corporal dele para o avatar, se ele tem algum bloqueio, seja por medo daquele movimento causador, se ele tem algum bloqueio porque ele não se sente capaz de executar aquele movimento, você consegue trabalhar com esse paciente. É a mesma coisa o que a gente usa muito em terapia de espelho, que a gente usa muito, óbvio que você tem uma outra área neurológica que a gente acaba associando, mas aqui é você conseguir transferir para o avatar a capacidade de uma execução que, caso o paciente tenha algum bloqueio, ele não consiga fazer. E, Nelson, eu queria que você comentasse um pouquinho, eu vou falar de um panorama e queria que você comentasse um pouquinho, que quando a gente pensa exatamente sobre essa questão desse período de isolamento, esse período de confinamento, a gente vê muitas brincadeiras aí nas redes sociais, o pessoal falando assim, nossa, na hora que terminar essa quarentena, vamos ver se eu ainda vou querer que meu pai seja meu pai, né? Se eu ainda vou querer estar casado, né? O pessoal, a flor da pele com tudo isso. A gente tem se deparado com situações que muitos não estavam acostumados, pessoas que às vezes ficavam o dia inteiro fora trabalhando, estudando, hoje tem um convívio muito, muito próximo. Recebi mensagem de a mãe de uma paciente minha falando assim, Paulo, é estranho, porque antes eu convivia com ela em períodos, agora eu estou o tempo inteiro com ela, então é diferente. Dá para a gente pensar em usar a realidade virtual até como uma forma de interação dessas pessoas? O paciente, os cuidadores, os familiares. O que você acha? Olha, eu acho que é o melhor momento para promover essa interação, entendeu? Como eu citei ali logo, né? Porque o indivíduo ele vai precisar de um suporte de alguém que coloque o jogo que não seja o terapeuta, porque talvez num primeiro momento usar uma teleconsulta para orientar, eu acho ok, tá? Mas eu orientaria mais o familiar do que eu orientaria o familiar na frente do paciente, justamente para promover essa interação. Entendeu? Então, eu dou a opção, primeiro, a minha teleconsulta, a minha teleavaliação, né, como alguém perguntou, seria com o próprio cuidador, para ele me falar quais recursos eu tenho. Né? E aí, justamente para estimular ele o que ele pode fazer ou dar um arsenal de situações que ele possa envolver e momentos também que ele possa se envolver, né? De repente tem criança em casa, né? Criança em casa não vai ver isso como um momento de reabilitação. Ele vai ver como um momento de lazer. E aí como que você vai falar que isso é um momento de reabilitação se eu tenho uma criança em casa, né? Então fica muito mais
difícil e complexo. Mas a interação, Paulo, a princípio seria com o cuidador, seria com o indivíduo que vai lidar com esse paciente, tá? Eu acho que essa é uma primeira linha. E em segundo momento é você reavaliar depois, né? Você não fazer só uma sessão, ou é uma semana. Você, quantas vezes você vai orientar a fazer? 2. Então, você faz 2, na próxima semana eu te ligo, você me dá um feedback, anota o ponto positivo e o ponto que precisa ser melhorado. Hoje a gente não fala mais em aspecto negativo, a gente fala em potencialidades e fragilidades. O que eu posso melhorar? Né? Então, sempre há algo que pode ser melhorado. Então, na realidade virtual, a gente sempre tem que começar, né, por onde a gente vai lidar? Se é pela saúde física, se é pela saúde mental, se é por ambas, o que você quer? Você quer essa interação com a família? Né? Você já está de saco cheio mesmo e quer promover uma outra atividade? É o momento. Você não tem interação? É o melhor momento também. Né? Então, eu acho que para os dois extremos a realidade virtual está vindo bastante. O que eu acho legal é que às vezes a gente vê, principalmente isso nos ambulatórios, às vezes, né, o acompanhante, o familiar vem, praticamente solta o paciente lá dentro e sai rapidinho da sala, né? Eu acho que, como você mesmo falou, esse talvez é o momento da gente tentar resgatar essa relação, tentar resgatar essa relação mesmo, né, de cuidador e paciente, que eu acho que ajuda muito no processo de evolução dos nossos pacientes. Nelson, eu vou pedir para você que agora o tempo voa, né? Eu falo que quando a gente entra na live, a gente entra numa máquina do tempo onde o relógio sai desvairado. A gente tem ainda mais 8 minutinhos de live, então eu vou pedir para você já, se você pudesse fazer um apanhado para poder direcionar o pessoal, como que você faria? Bem, o que depois a gente Aliás, pode. deixa eu só te interromper antes de você começar. Professora Sara, que eu acabei de comentar, acabei não, lá no começo da live que eu comentei que trabalha com realidade virtual, que inclusive é uma das nossas professoras da pós acabou de entrar. Sara, obrigado, viu, por estar aqui na nossa live também, professor, por favor. Eu vou mandar um beijo para a Gabi Paulino, que está ali, né? Minha ex-aluna, né? Nossa ex-aluna agora, né, Paulo? Nathalie, né? Lá da USP de São Paulo, participando também. Obrigado, Nath, saudade, um beijo. Se a gente fosse fazer um fechamento, Paulo, justamente, né, da realidade virtual em época de confinamento, né, nesse momento, porque eu também acho que ali é o momento e esse momento ele vai passar, a gente tem que entender que a alta tecnologia, por mais barata que ela seja, né, e ela pode ser utilizada, ela é um dispositivo que ela está vindo para dentro de casa também. Né? Quando a gente está na instituição, o paciente pergunta, posso jogar em casa? Você fala, não, não pode, porque senão ele acaba jogando em casa e deixa de ir na terapia, e aí a gente sabe que acaba acontecendo. Mas nesse momento, a gente justamente pede para que ele realize essas atividades em casa. Então, essa relação que a gente tem do cuidador, seja a família, né, seja quem está mais próximo dele, é muito importante. Por quê? Porque ela promove um realismo muito maior e é um outro recurso, né? Então, as pessoas precisam sair um pouco da frente da TV e pensar que a TV ela também funciona como um outro recurso, né? Não só como uma disseminação de mídia, de informações, mas também que ela tem um outro recurso inovador que ela pode ser utilizado. Então, ele é um dispositivo extremamente avançado, ele é novo, ele promove um alto realismo dentro de casa, né? Ele tem melhorado o condicionamento cardiorrespiratório das pessoas, principalmente aquelas que já vinham fazendo uma atividade física. Então, ela é muito importante para melhorar ou manter esse condicionamento físico. Ele promove um estímulo sensorial absurdamente importante. Né? Então, tanto na parte auditiva, como sensorial, quanto a parte vestibular. Né? Eu vi que o Rafael Schmidt entrou aí, um recém-doutor da Unimap, né, que defendeu
a tese de doutorado dele falando de game terapia na síndrome de Down. Então, assim, a gente vê justamente que ela tem sido um recurso utilizado em todas as áreas, elas podem ser inseridas dentro de casa, né? Com tempo adequado, né? Com sequência adequada e com feedback também. Né? Então, a gente precisa ter um feedback das pessoas que estão usando. Então, isso é muito importante. Como que eu uso na prática clínica a realidade virtual nesse tempo de confinamento? Né? Eu tenho que usar o que eu tenho em casa. Né? Eu tenho que usar um óculos, eu posso usar o Nintendo Wii, eu posso usar o Xbox, desde que esse indivíduo se movimente. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu utilizo é saber se ele está motivado. Se ele não estiver motivado a fazer o jogo ou a jogar, não tenho por que ficar insistindo. Até quando eu insisto, Nelson? Até quando eu percebo, né? Você insiste por 2, no máximo 3 sessões. Se ele não está interagindo, você tem que realmente reavaliar e saber o porquê que ele não está reagindo, porque é muito difícil um paciente não se entreter com os jogos. Então, isso é muito importante. Tão importante como saber se ele não está interagindo e o porquê, é saber também qual é o melhor momento de parar. Porque ele vai querer ficar fazendo, ele vai querer ficar jogando, amanhã ele vai querer. Qual o propósito do jogo, né? Ele vai descompensar, né? Principalmente naqueles que estão em isolamento, que têm quadros leves, que não têm um diagnóstico porque não tem teste para fazer. Né? Em que momento a gente faz ele parar? No momento que ele dessatura e que ele aumenta a frequência respiratória. Né? Ele começou a aumentar a frequência respiratória e começou a descompensar com o aumento da frequência respiratória, é o momento de parar. Porque a gente sabe que a atividade física ela vai aumentar o metabolismo e ela aumenta a frequência respiratória. Isso é normal, mas depois que você para, ela tende a retornar ao basal. O que é ruim nesses pacientes confinados é que eles joguem muito, aumente a frequência respiratória e depois que você para, a frequência respiratória aumenta muito mais. Então, começou a aumentar muito, é hora de parar e diminuir. Então, acompanhar a frequência respiratória e saturação, se possível, é muito importante. E para finalizar essa parte, né, o que a gente leva em consideração? Quais são as imposições que os jogos dentro de casa causam, né? Então, ele pode levar à descompensação, ele pode levar à desmotivação, se o paciente não alcançar os objetivos, porque quando a gente está realizando o jogo com ele, a gente está jogando videogame com ele não tem que fazer tudo, ele só tem que se movimentar. O nosso propósito dentro dos jogos e da realidade virtual justamente é promover o movimento. Então, se ele está fazendo assim, assado, deixa o score depois mostrar. Né? Os nossos pacientes de saúde mental, né, eles fazem muito isso. Eles competem com eles tão quanto os atletas. Mas para a gente é importante que ele se movimente. E é a única forma de exercício em época de confinamento? Não. A gente vê que existem outros recursos, né, que as pessoas fazem pilates em casa, fazem outros tipos de atividade aeróbica. Mas como recurso lúdico, talvez a realidade virtual seja um dos únicos recursos que tenha promovido essa liberdade de interação, da parte lúdica, de motivação para esses indivíduos. Legal. Queria só mandar o Eduardo, que entrou agora, o Eduardo da Rosa, que é, né, também um parceiro aqui no Rio Grande do Sul. Né? Um abração e logo estamos juntos aí também nos jogos de realidade virtual. Aproveitar também e mandar um abraço para a professora Monique Palma, que é professora nossa da pós de neuro, é uma terapeuta ocupacional que trabalha com ecoterapia. Gente, então a gente já está caminhando para o final da nossa live, a gente tem mais 1 minutinho e meio, o Instagram ele derruba a live com 1 hora cravado. Eu falo que eu tenho que ficar olhando no relógio o tempo inteiro, porque foi muito gratificante quando eu lancei o desafio para os nossos professores, para a gente montar um calendário de lives para vocês, para que vocês se atualizem, para que vocês se mantenham ativos também mentalmente dentro desse período de quarentena. E foi muito gratificante quando os professores abraçaram e vieram com temas extremamente interessantes e que gera muito assunto, que gera muito bate-papo. Eu acho que essa é a ideia. A ideia não é a gente fazer aquela aula
travada, a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo, passando o que tem de evidência científica, com a nossa experiência, com a nossa visão dentro do ambiente acadêmico. Então, agradecer mais uma vez vocês pela presença. Semana que vem a gente tem live de segunda a sexta-feira. Para quem ainda não conferiu, vai lá no nosso feed que tem as lives da semana que vem. Nelson, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer ter você passando seu conhecimento para os nossos alunos. Obrigado pela parceria de sempre. Imagina, Paulo, eu que agradeço. Contem comigo sempre. Adorei ver várias pessoas que eu não via há muito tempo, tá? E a gente está junto, né? Espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado o que a gente pode fazer. Eu sei que é um tema bastante abrangente, mas a gente vai montando várias lives e aí a gente vai conversando, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Isso aí, gente. Quem tiver dúvida, quem quiser enviar alguma pergunta, pode enviar por direct. A gente caminha para o Sr. Nelson e a gente envia a resposta para vocês. Obrigado, Sara. Obrigado, Maurício. Obrigado aí a todos que participaram, Nelson. Um grande abraço. Outro para você e para a Simone que está aí nos bastidores, tá bom? Valeu. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.